com QI acima da média, tudo bem? O episódio de hoje aqui do Physicast, nós trouxemos o queridíssimo assunto pedido por muitos de vocês sobre a física pré-newtoniana e as pessoas, os nomes, principalmente os homens, envolvidos nessa querida crise na nossa história física. Mas antes de iniciar, a Larissa vai passar o nosso primeiro patrocinador e depois a gente começa. Bom, como a Almeida disse, a gente vai mostrar pra vocês sobre nossos patrocinadores. Um dos nossos patrocinadores é a querida Bela Staub, que produz canecas lindas, que sempre estão com a gente usa direto aqui no estúdio. E o arroba dela é @GoAngelsStore. Vamos lá, por favor. Vamos lá dar uma conferida que tá super legal. E nosso segundo patrocinador é o nosso queridíssimo professor William, parceiro aqui do Physicast, que oferece materiais de segmentos químicos, materiais de laboratório e vidraçaria química. E se vocês quiserem comprar, a gente está dando um cupom de desconto lá na loja dele de 50%. E é só digitar lá na hora da compra Physicast 50. Mas antes de começar, a gente vai apresentar nossos queridíssimos convidados, nossos cientistas Andrew. Olá, mortais. Cientista Arthur José. Suave. Cientista Carlos. E aí, pessoal, tranquilo? João Schiff. E aí, pessoal, beleza? Ana Mello. Bom dia. E Amanda. Bom dia, pessoal. Então, para contextualizar, a gente vai nossa primeira pergunta pro cientista Andrew Bortoleto. Então, Andrew, eu queria que você me explicasse para mim e para os nossos ouvintes o contexto histórico, né, da física pré-newtoniana, aquele momento da transição entre a física aristotélica e a física clássica. Como é que foi esse papo da filosofia e da física deixar de ser empirista, né, especulativa, para ser racional? Como a matemática entrou no rolê? Olha, tá. Bom, nessa transição do pensamento aristotélico para a ciência clássica mudou muita coisa. Só que no ramo da filosofia e da física, onde teve os maiores baques, digamos assim. Na filosofia, como tu disse, o pensamento racionalista e o pensamento empirista vieram à tona. Isso não quer dizer que esses pensamentos deixaram de existir. Porém, já no ramo da física, segundo a lei de Newton, né, as leis de Newton, apresentaram que um objeto, o movimento de objeto, né, não acontecia porque o objeto tinha uma alma, digamos assim. É muito idiota a gente pensar isso, né? Pô, um copo tem uma alma e é ele que decide os movimentos. Mas ele comprovou que o que faz que um objeto tenha um movimento são os agentes em volta. Voltando lá no que eu falei sobre o pensamento empirista, essa transição do pensamento empirista e do pensamento racionalista, muitas pessoas acreditam que Galileu... Antes de entrar no mérito, desculpa, tu poderia nos explicar a diferença entre o empirismo e o racionalismo? O empirismo, resumindo, é aquele pensamento que acredita que a gente pode chegar numa conclusão, que a gente pode chegar numa resposta, que os nossos estudos podem acontecer a partir das nossas visualizações, dos nossos sentidos, que eram o que eles mais acreditavam nessa época. Já o pensamento racionalista, resumindo, é aquele pensamento que acredita que a gente só pode chegar numa resposta a partir de um cálculo, a partir de um conhecimento, a partir de um estudo, enfim. Que a gente conhece como método científico. Isso mesmo. Certo. E aí, retomando sobre essa ideia de que Galileu acreditava nesse pensamento empirista, refuta esse pensamento. E retomando sobre essa ideia que as pessoas acreditavam que Galileu, os projetos e a ciência dele acreditava a partir do pensamento empirista, refuta essa ideia. Porque perfeito, é certo e é correto a gente concluir que muito dos estudos dele eram feitos a partir de uma visualização. Então, sim, era feito a partir de um pensamento empirista. Porém, ele refutou e contrariou a astronomia aristotélica, que acreditava que o universo era finito e fechado. Não faz sentido, né? Tipo, Pois desculpa te interromper, mas... Que nem na época, eu sei que era muita coisa diferente, mas se a gente parar pra pensar, pela nossa lógica de hoje em dia, não faz muito sentido a gente pensar que o universo seria infinito, porque o que vem depois? Sabe, tipo, lá tem uma parede, por exemplo, não sei como é que era a imaginação deles na época, mas tem uma parede, tem o planeta Terra, uma parede. O que teria depois dessa parede? O que teria? E aí ficou nessa, assim, o que tem? Nada. Mas o nada também é alguma coisa, e daí não é Se tem uma infinito. parede, tem alguma coisa atrás dela. É uma loucura, né, pensar Pois nisso. é. Isso entra muito no modelo de Giordano Bruno e de Copérnico sobre o heliocentrismo e o geocentrismo, porque todo mundo acreditava que a Terra
tava no meio de tudo. Era que dominava o sistema solar e que o Sol e que os outros planetas e que tudo girava em torno da gente. Então, nós éramos os maiores, nós éramos os únicos. Então, e a igreja não acreditava e não permitia que as pessoas pensassem que tivesse outros vivos, outros seres vivos, outras almas em outros planetas. Então, com o pensamento de Giordano e o modelo cosmológico dele, a gente chegou numa conclusão, a partir dos estudos dele, que a Terra que gira em torno do Sol e que o universo é infinito. E em outros planetas podem existir uma vida, né? Pode ter outros extraterrestres, né? Então, esse foi um dos principais motivos pelo que a Santa Inquisição matou, né? Giordano Bruno. Eu até acho meio ganancioso, assim, imaginar que só existe gente no meio de tudo verdade. isso. Não é porque a gente não vê que não existe, vai saber. Se a gente não tem um vizinho perdido por aí. Exatamente, no meio de tudo isso, imagina se só tem a gente. Acho que não. Loucura. Tipo assim, vocês já leram lá aquele livro lá, 1984? Do George... Orwell. Isso, sim. Uma parte, Então. na verdade. A escola mandou e eu não terminei, desculpa. Cita lá sobre os policiais do pensamento. Então, tipo, resumindo, fazendo esse sinônimo, a igreja era como policiais do pensamento que não deixavam as outras pessoas, os cidadãos, pensarem fora da caixa, digamos assim, e que não seguisse aquele padrão que o cristianismo acreditava. Perdão. Bom, então vamos para a próxima pergunta, né? Claro. Cara, uma coisa que eu queria muito saber é se vocês poderiam me explicar melhor, tipo, as leis de Kepler, porque eu realmente não sei muito. Olha, eu conseguiria explicar de um jeito mais simplificado para que todo mundo entenda, né? Mas é complexo de tu entender todas as leis de Kepler e principalmente a terceira, então vamos começar, né? A primeira das leis é a lei das órbitas. Ela diz que os planetas giram em torno do Sol, ou da estrela centro ali de qualquer galáxia, em formato elipsal. Formato elíptico. Isso. Em formato elíptico. Basicamente, essa é a primeira lei. Fácil. A segunda lei é a lei dos períodos, que diz que... Agora vocês vão ter que imaginar bastante. Imagina uma elipse e o Sol, ele tá... O chat tá perguntando aqui, poderia nos dizer o que é uma elipse, por favor? Claro. Uma elipse é um ovo, basicamente. Um ovo é uma elipse. Uma elipse é um círculo achatado de qualquer um dos jeitos. Não pode ser chamado de círculo, então é uma elipse. Ah, uma coisa, a elipse não tem um centro em específico, ela tem focos, que são tipo 2 centros. Quanto mais aberta essa elipse é, mais longe os focos vão estar. No caso do nosso sistema solar, o Sol está um dos focos e a gente fica girandinho em volta dele. Voltando para a segunda lei, ela diz que em lugares diferentes, por exemplo, tem um momento que que o planeta vai estar mais perto do Sol. Certo. E por causa dele estar mais perto do Sol, a gravidade vai fazer mais força nele, fazendo ele girar mais rápido. Então ele andaria uma distância mais curta do que se ele estivesse na outra ponta da elipse, tipo, no mesmo período de tempo, em, sei lá, alguns dias, um dia, vamos supor assim. Ele andaria uma distância bem mais curta do que ele na outra ponta da elipse. Estando o Sol em um dos focos da elipse, certo? Isso. E a terceira lei é a lei da harmonia. Ela é bem complexa, mas ela também é muito de aproximação. Porque como uma elipse ela não tem centro, ela não tem raio. Raio, pra quem não sabe, é metade do diâmetro de um círculo. Então, eu só vou usar a palavra raio para ficar mais fácil de vocês entenderem. Que quando o Sol, como o Sol tá num dos focos, ele não tá bem no meio ali. Por exemplo, pra cima, entre aspas. Desenhando no papel, por exemplo, pra cima. Porque no universo não tem cima nem embaixo. Claro. Pra cima seria uma linha bem mais curta do que pra direita, pra um dos lados, por exemplo.
Então, e também seria tempos diferentes se o planeta tá dessas duas pontas de linha. Quando o planeta está indo da ponta do horizontal para a ponta vertical, ele faz um trajeto ali e no meio desse trajeto tem o raio médio. Exatamente, o raio médio. Coisa, ó, lindinha. E isso é bem usado para tu calcular quanto tempo que um planeta vai dar a volta no Sol. Desculpa, confundi completamente aqui. Errei a terceira. Confundi completamente aqui. Isso é usado para descobrir a constante da órbita. Na nossa galáxia, nosso sistema solar, pelo menos, a gente sabe que a constante é 1, mas o cálculo seria o período de rotação do planeta, de órbita do planeta Volta do Sol. e volta do Sol, elevado a 2, ou ao quadrado, dividido por esse raio médio que a gente encontrou ali, Certo. elevado ao cubo. Isso daria o resultado da constante, no nosso isso dá 1. Se a gente usasse as medidas da Terra, por exemplo. Certo. Basicamente isso são as 3 leis. Qualquer dúvida sobre qualquer uma das 3 leis, a gente vai ter colocado nos cortes depois, então dê uma olhada no nosso canal de cortes. E qualquer canal de cortes que queira repostar qualquer cena do podcast, pode repostar sim, mas tem que esperar a gente postar no nosso canal de cortes. Exatamente. Tá? Para que não tenha aí um plágio, Copyright. certo? Para que não tenha nenhum dano moral contra o nosso canal, senão a gente vai derrubar o seu vídeo. Mas, né, pode postar, a gente deixa. Então, aqui a nossa próxima pergunta, que eu fiz questão de escrever, envolve, na verdade, um conhecimento que eu aprendi na escola, que era sobre Copérnico e Kepler, que, na verdade, os dois eram, né, defensores, por assim dizer, do modelo heliocêntrico, que aqui a gente já sabe, já tá careca de saber, que seria a Terra no meio do sistema solar. E eu queria saber por que os dois se destacaram por defender isso, sabe? Sendo que seria a mesma coisa. Então eu queria, saber a diferença entre o modelo heliocêntrico do Copérnico e do Kepler, por gentileza. Bom, a diferença do modelo de Copérnico e Kepler é que Copérnico, ele dizia que os planetas, eles giravam em volta do Sol, em órbitas ali, em um círculo perfeito. Que, na verdade, como o Arthur disse antes, seria uma elipse. Certo. Pela primeira lei de Kepler, certo? Sim, certo. Enquanto o Kepler, ele dizia que os planetas, eles orbitavam em formato de elipse. No ovo, que o Sim. Arthur tinha dito. Entendi. Muito obrigada. Bom, uma pergunta que eu queria muito saber, tanto que eu e o Almeida, a gente estava discutindo antes até com outros profissionais, cientistas, enfim. Foi mencionado que o Giordano Bruno, o Copérnico, o heliocentrismo e Kepler, e a gente queria muito saber qual é a opinião de vocês. Vocês poderiam explicar pra gente melhor quem foram esses homens, o que eles fizeram e o que eles contribuíram pro futuro, né? Digamos assim, com a criação das leis de Newton, vocês poderiam nos dizer o que cada um fez, no caso? Para responder e ficar mais organizado, eu acho que é melhor a gente dividir em nome de cada um. Primeiro fazer o Giordano, pode ser o Giordano, o Copérnico e depois o Kepler. Fechado? Sim. Tá, então posso começar, então? Pode. Então tá. O Giordano Bruno, ele foi um homem muito importante, né? Um filósofo, matemático e mais um monte de coisa. E também ele defendia a teoria do heliocentrismo, né? Ele afirmava muito a existência de outros mundos e também questionava muito a natureza divina de Jesus Cristo. Daí ele morreu na fogueira. Morreu na fogueira. E basicamente é isso. Tadinho. Agora é o Copérnico. Agora é Copérnico. Algum de vocês gostariam de falar? Bem, o Nicolau Copérnico, foi ele que deu a ideia do heliocentrismo, foi ele que meio que comprovou. Só que o modelo dele tava meio que... Não é que ele tava errado, tava certo em partes, pelo Sol estar no meio da Terra, mas como disse, o modelo dele eram círculos perfeitos, não eram elipses, né? Não eram elipses que... Como é que se fala? Daí, a partir desse modelo dele, ele ficou estudando por muito tempo até achar, não foi
eu acho que é isso e deu. Não, ele estudou por muito tempo. E ele quase foi expulso da igreja por isso. Tanto que ele era padre ou cônego. Foi um monte de coisa, não foi? Assim, ele foi médico, quer dizer, ele era médico, tinha o diploma lá. Era médico, matemático, astrônomo, filósofo e físico. Tem um padrão de coisas que acontecem nessa época, século XVI, século XVII, por aí. Todo cientista é um milhão de coisas, né? Eles eram tudo, Sim. né? Eles eram tudo. É que naquela época teve um amigo meu que falou que naquela época não tinha BBB pra assistir. Tipo, eles estavam entediados. Eles iam, tô entediado, o que eu vou fazer? Vou observar algum lugar, vou estudar. Uma faculdade de física. Fazer uma também. faculdade. É que Coisa naquela leve. época ainda não existia o conceito de física, o conceito de ciências geral, então meio que o matemático, também não existia muito bem o conceito de matemática, mas o matemático ele era meio que tudo em um, principalmente filósofo, eram muito chamados de filósofo, por exemplo, o Giordano, o próprio Copérnico, se tu for ver, eles são chamados de filósofo matemático, físico, astrofísico, No caso do Copérnico, padre, por exemplo, né? padre também, mas era por escolha dele, não era por obrigação do... Não, Não era ossos do ofício. Ele foi padre mais pela obrigação, assim, porque o tio dele era padre e os pais deles, infelizmente, quando ele tinha 10 anos, infelizmente os pais deles vieram a falecer. Daí ele foi criado pelo tio, que era padre, então, tipo, toda aquela pressão do tio, como ele era o irmão mais velho, tipo, toda aquela pressão do tipo, tu é irmão mais velho, tem que se tornar padre, essas coisas. Tipo, naquela época, como a igreja ainda dominava ser padre, ser cônego, tipo, ser alguém da igreja, assim, era como posso dizer? Era ser médico hoje em dia, por exemplo. Tipo, ser médico. Ele era médico naquela época também, então, pra ele tava bom. E ele sempre teve uma boa condição financeira, então, tipo, ele sempre pôde ter ótimos estudos em si. Tipo, ir pra faculdades que muita gente não ia conseguir. E ele foi. Os pais dele, se eu não me engano, eram comerciantes. Bah. Sim, eram comerciantes locais daquela época. E comerciante daquela época ganhava bem, né? Diferente de hoje. Diferente de hoje, naquela época, eles ganhavam bem. Eram comerciantes de iguaria, né? E, tipo, daí os pais vieram bater as botas. Daí o dinheiro ficou pros filhos. Daí os filhos, E ele virou quem ele é hoje. Hoje em dia não. Hoje em dia não, né? É verdade, na época, mas... Ele virou antigamente. E por Ainda continuando no assunto, tem teorias, não dá pra se afirmar, até porque não tem como perguntar pra ele, que dizem que ele foi padre pra conseguir acesso aos estudos. Não por pressão, mas sim porque padre, a igreja era quem tinha todos os livros, quem comandava todo o esquema ali, então... Faz muito sentido. Se ele virasse padre, ele teria acesso aos bagulho lá. Tanto que ele virou padre e depois cônego. Também teve um negócio que... Ai, fugiu a palavra da cabeça. Também teve esse negócio que ele quase morreu na fogueira, né? Sim. Ele quase foi pra fogueira por estar estudando, porque tinha coisas que ele falava que não condizia com a igreja. Será que ele não só se tornou padre pra, tipo, fugir da fogueira, assim, e, tipo, fugir da Tem gente igreja? que diz que é mais ou menos por isso que ele virou padre, vou fugir, pelo menos se eu virar padre, eu posso dizer que... Se livrar. Ele se livrou. Tanto que ele escreveu um livro que ofendia um outro padre lá e, tipo... Deu ruim. Deu ruim. Batalha de padres. Não, tipo, outro foi por causa desse livro que quiseram botar ele na fogueira, mas... Ele era padre, ele não ele era padre, né? Todo aquele negócio. Ele não foi pra fogueira. Só a única pessoa que foi pra fogueira foi o... Giordano, Aquele dali não é Giordano. Coitado do Jordano. E por último, a gente pode ir pra Kepler? Pode, claro. Podemos ir para a vida e os marcos Os feitos. e os feitos que Kepler deixou pra nós. Com certeza. Kepler, também como os outros citados, ele era tudo em um, físico, filósofo, caralho, a 4. 14. Certo? Caralho, é claro, vai. Tá tudo certo, né? Ai, desculpa, não pode, Vai. Uma das coisas que ele fez, além de influenciar no heliocentrismo, que nem a Amanda tinha dito, de aprimorar o heliocentrismo de Copérnico, afirmando que as órbitas dos planetas são elípticas. Nossa, elipsais. Elípticas ao invés de O circulares. elipsais é mais bonito. Elipsais é muito mais bonito, convenhamos. Elas são elípticas.
isso mudou completamente a ciência e principalmente a física. Porque isso explica a velocidade diferente do planeta, a temperatura em si do planeta. Sim, as estações do ano, faz muito sentido. Não tem nada a ver. As estações do ano é com o próprio planeta aí. Ih, é o perigo. Perigo das desinformações, fake news. Senso Aí. comum, desculpa, só longe pra lá. E o Kepler, a gente não tem certeza ainda, né? Como que ele morreu. Acredita-se que foi de doença. Mas uma coisa interessante, ele foi abandonado quando tinha 4 anos de idade pelo seu pai. Comprar cigarro nunca mais voltou. Não sei se existia cigarro ainda. Acho que existia fumo. Fumo já existia naquela época. Devia ter. Olha, a cevada existe desde que a Terra é terra e não era cerveja que era feita com os dinossauros, né? Coisa boa. Coisa boa. Bom, então agora a gente vai abrir os comentários e vocês podem perguntar qualquer coisa para nossos cientistas. Então, a primeira pergunta vai ser da Mari. E como era o modelo planetário? Pode responder, Shepard. Então, o modelo planetário é... Então, o modelo antes do Copérnico era o modelo do Ptolomeu, que era o geocêntrico, onde a Terra fica no meio do sistema solar, certo? Daí veio o Copérnico e propôs o modelo heliocêntrico, trocando a Terra de lugar e botou o Sol ali no centro. Mas a órbita continuava circular. Logo depois veio Kepler e disse que, na verdade, a nossa órbita era elíptica, entendeu? Bom, mais uma pergunta que eu vou pegar aqui no chat é... como acreditávamos que era o modelo cosmológico? Então, a gente acreditava que a Terra, né, era algo único, então não existia planeta, sol, estrelas, assim, nada, era só o céu e apenas o céu. E também que os corpos celestes eram perfeitos, então o planeta era perfeito, nós, tudo perfeito. Sim. Nossa. E a gente era as únicas coisas no... Não, espaço não, né? Porque não existia espaço. Tipo, a gente era a única coisa, é isso. Existia. Que loucura. Ok, então eu acho que o episódio de hoje já está bastante grande, já tá tarde, né? Então iremos finalizar por aqui. É isso. Tchau para todos vocês. Um beijão. Tchau, tchau, galera. Se cuidem. Tchau. Tomem água. Tchau. Tchau, gente. Ok, boa noite. Boa noite. A Terra é plana! Voltaremos!